Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de rotinas trabalhistas e departamento pessoal. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Vamos falar hoje sobre conceito de salário e remuneração. Vamos discutir o que é o salário, o que é a remuneração, entendendo basicamente, na essência, a folha de pagamento, pensando naquilo que constitui a folha de pagamento em seus diversos pontos. Então é importante que tenhamos em mente aqui que uma vez que o funcionário, colaborador de uma empresa, ele é admitido, ele passa ali por um processo de seleção, recrutamento, seleção, ele é admitido para dentro da empresa, cria-se um elo, preocupa-se do ponto de vista do empregador com o contrato de trabalho, se é por prazo determinado, por prazo indeterminado, sobre os aspectos que vai compor ali aquele contrato, sobre as relações e as atividades que serão executadas. Uma vez que essas questões estejam sanadas e resolvidas e que o contrato esteja muito bem estabelecido, esteja determinado, preocupa-se agora com a folha de pagamento, que é a remuneração que o funcionário terá, bem como os seus descontos que ele terá ali durante o mês. Então, no percorrer do mês, o funcionário irá trabalhar, prestar os seus serviços, oferecendo as suas atividades, e a empresa irá recompensá-lo mediante salário e remunerações considerando também os descontos. Então vamos começar aqui a entender o que significa a folha de pagamento. Então a folha de pagamento é basicamente composta pelos proventos e pelos descontos. Proventos basicamente também salários, é o somatório dos salários, mais as remunerações. Então nós temos salários e temos diversas remunerações que no seu somatório vai corresponder aos proventos. E aí, considerando os proventos e realizando os descontos, em que nós teremos desconto de INSS, de Previdência Social e de Imposto de Renda retido na fonte, nós representamos assim, nessa comparação e confrontação entre proventos e descontos, a folha de pagamento do colaborador. Então, do lado dos proventos, nós podemos visualizar que nós temos os salários, o salário bruto do colaborador, e nós temos também as remunerações variáveis, e ali como hora extra, adicional noturno, insalubridade, se o funcionário estiver trabalhando ali com agentes nocivos dentro do seu trabalho, periculosidade, se ele estiver numa condição em que ele está trabalhando ali com certos riscos, comissões, que ele possa vir a receber, salário e família. Então a gente pode dividir isso aqui e observar tanto os salários quanto também as remunerações, que vão variar em função da circunstância. Então, as remunerações são variáveis em relação à circunstância e que vai se somar aos salários para compor o total dos proventos, que vai mostrar o quanto que ele terá ali de direito a receber. Além disso, deve-se considerar ainda os descontos para a formação da folha de pagamento. E aí, basicamente, teremos o imposto de renda retido na fonte e o INSS. Vale considerar também como os descontos se o funcionário tiver faltas injustificadas e atrasos, isso pode ser descontado também da folha de pagamento, então ele não recebe pelos dias que ele efetivamente não trabalhou. Vale transporte, que é um desconto que ele pode ter também na folha de pagamento ali, se ele concordar em ter ali 6% de desconto de folha de pagamento. Vale refeição, que ele possa vir a ter, bem como farmácia. Então, alguns tipos de desconto, como por exemplo, valores em farmácia, a empresa precisa ter ali a autorização do colaborador para que esse desconto aconteça. Outros descontos não precisam de autorização, como por exemplo o INSS, é um tipo de desconto que não precisa ter autorização do colaborador. Então esses descontos realizados mostram para nós, na confrontação entre proventos e descontos, com proventos menos descontos, mostra para nós ali o valor líquido que o funcionário irá receber naquele período. E todos esses valores
precisam ser registrados, precisam ser apresentados ali e vai compor a chamada folha de pagamento, que é um relatório mantido pelo departamento pessoal e pelos recursos humanos, que pode ser utilizado como objeto de fiscalização, inclusive. Então, o departamento prepara a folha de pagamento e apresenta, quando houver o pagamento, o holerite ao seu funcionário. O holerite irá compor, irá apresentar as informações da folha de pagamento. Então, são coisas diferentes, o holerite e a folha de pagamento. A folha de pagamento vai expressar todas essas informações sobre os proventos e as informações sobre os descontos, mostrando aquilo que ele tem direito e aquilo que ele tem como obrigação obrigação que vai incidir ali sobre a folha de pagamento, que será descontado do próprio funcionário, do próprio colaborador que foi admitido para dentro da empresa. Salários do empregado. Então, o empregado, ele, ao entrar numa empresa, ele tem ali direito ao seu salário e sua remuneração. Ele tem que cumprir, portanto, com as atividades que lhe são colocadas para ele, ao cargo que ele está assumindo, e ele vai ter ali o direito ao seu salário. Então, ele espera que ao final do mês, ou ao final do período, ele receba ali o seu salário, dado que ele ofertou as suas atividades, ofertou os seus esforços para a empresa cumprir ali a sua missão. Então, o salário é algo esperado pelo colaborador. E o salário precisa ser devidamente registrado ali em carteira de trabalho, mostrando qual é o valor da hora que ele tem direito a receber. E o salário é calculado ali sobre folha de pagamento, mostrando o quanto ele tem direito em relação a esses valores. Então, conforme a gente pode observar aqui na tela, salários é, portanto, a contraprestação devida e paga diretamente pelo empregador a todo empregado. Então, do ponto de vista do empregador, os valores são apropriados conforme o período a que se refere. Então, nós temos o reconhecimento por parte do empregador dos salários como uma obrigação da empresa, inclusive, valores a serem pagos, e os valores são pagos ali até o 5º dia útil do mês subsequente. Ele pode ser pago de forma mensal, quinzenal, semanal, diariamente, ou por peça, ou por tarefa, sempre se obedecerá ali ao salário mínimo. Então, na maioria dos casos, a gente encontra ali o pagamento de salário mensal, mas ele pode se dar também de outras formas, quinzenal, semanal, diariamente, ou por cumprimento ali de tarefa. Então, aqui a gente pode visualizar um exemplo de pagamento. Então, a empresa vai pagar os salários do mês. Então, por exemplo, imagine que o funcionário trabalhou o mês de janeiro inteiro. Então, o salário do mês de janeiro será pago até o 5º dia útil do mês subsequente, que é o mês de fevereiro. Então, nós temos aqui um exemplo em que nós temos quarta, quinta, sexta, sábado e terça como sendo dias úteis, sábado é considerado também como dia útil, apenas domingo e feriados não são considerados dias úteis. Então, se houver feriados e houver domingo, então desconsidera essas datas. Então, a empresa tem ali até o 5º dia útil para realizar o pagamento, realizar o desembolso para esse funcionário que vai receber os seus salários. Então, empresas que fazem o pagamento no último dia do mês devem fechar a folha de pagamento dias antes. Então, existem empresas, especialmente as entidades governamentais, inclusive, vão realizar o pagamento do salário no último dia do mês. Então, para entidades que fazem pagamento do salário no último dia do mês, vão ter que calcular a folha de pagamento antes. Então, isso muda a rotina trabalhista, isso muda como o departamento vai se organizar para realizar esses cálculos, já que dentro do departamento pessoal em si existem períodos sazonais das atividades. Então, nós temos períodos no mês sazonais de volume de atividades para cálculo de folha de pagamento, e isso deve ser observado no departamento pessoal. Outras empresas pagam no limite máximo exigido ali por mês, por lei, que é até o 5º dia útil do mês subsequente, se o pagamento for mensal, ou até o 5º dia útil subsequente, se o pagamento for semanal ou quinzenal. Então, nós temos ali a representação nesse quadro do 5º dia útil ali ocorrendo o pagamento. Então, a empresa pode pagar até o 5º dia útil. Então, o pagamento pode entrar
em qualquer um dos dias aqui, desde que seja até o 5º dia útil. Então, uma empresa pode pagar no primeiro dia útil, no segundo, no terceiro, no quarto, ela pode antecipar esses pagamentos ou realizar o pagamento no último dia disponível, que é o 5º dia útil. Seja como for, o departamento pessoal precisa estar organizado para realizar os devidos cálculos em relação aos salários. Então, existem períodos de sazonalidade no mês, dentro do departamento pessoal, em que há períodos de cálculo de folha de pagamento, que geralmente acontece ali entre o final do mês e o começo do mês seguinte, em que o departamento fica atribulado com tarefas e atividades de cálculo, então é necessário uma organização e uma automatização dentro do departamento na medida do possível para que esses cálculos sejam feitos da maneira mais rápida possível em atendimento à legislação e de modo que o departamento tenha tempo hábil também para se dedicar a outras tarefas, como realizar planejamentos desses talentos que estão dentro da empresa. Então é importante uma organização efetiva e também é importante que as empresas se alinhem a essas condições de ter que realizar o reconhecimento da obrigação de ter que pagar o salário, porque o pagamento do salário é uma obrigação da empresa e ela reconhece isso em seu patrimônio e ela deve ter a responsabilidade e valores em caixa, inclusive, para realizar os pagamentos devidos até o 5º dia útil do mês. Então são condições plenas que devem ser observadas e que fazem parte do direito do empregado de receber essas remunerações, já que ele prestou o seu serviço para a empresa, para a entidade. Deduções: INSS e Imposto de Renda retido na fonte. Em relação aos salários, às remunerações, existem deduções que irá acontecer em cima desses proventos, em cima desses salários. E entre eles, nós temos o INSS e nós temos o Imposto de Renda retido na fonte. Conforme a gente pode observar aqui, o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão, uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social. Então, as empresas precisam fazer recolhimentos de valores, de percentuais, sobre a folha de pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social, que esse recolhimento é chamado de INSS. Empregados e empregadores têm a obrigação de recolher suas contribuições para esse instituto, por iniciativa do empregador. Então, é necessário que o empregador tome ali a iniciativa de fazer esses cálculos, de fazer esses recolhimentos, essas separações desses valores, tanto valores sobre a folha de pagamento, quanto valores de INSS patronal, para fazer o recolhimento desses valores para o Instituto. O profissional do departamento pessoal efetua o desconto, ou efetua os cálculos e o desconto, e faz ali o recolhimento. Então, o empregado não tem essa obrigação de fazer o recolhimento, ele só observa que houve o desconto em folha de pagamento. Quem faz essa tarefa, essa atividade, é o profissional que trabalha no departamento pessoal, que vai fazer ali os devidos cálculos do INSS, considerando a tabela vigente do INSS, para fazer ali o recolhimento. Para os empregados, as contribuições são descontadas, portanto, em folha de pagamento e recolhidas ao INSS pelo empregador no momento de sua própria contribuição. Então, quando o empregador ele recolhe o INSS patronal, ele faz o recolhimento do INSS do empregado ao mesmo tempo. Então, ele faz esse recolhimento numa conta patrimonial única. O INSS ele vai acabar incidindo ali sobre o salário e as remunerações, em que inclui-se o salário, horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, 13º salário e outros valores admitidos em lei pela Previdência Social. Então, tudo isso são bases pelos quais o INSS ele irá incidir esses valores para ser recolhido. Além do INSS, nós temos também o Imposto de Renda retido na fonte sobre os rendimentos do trabalho assalariado, do trabalhador, que abrange ali as pessoas físicas, independente do sexo, independente do estado civil, independente da idade, independente da nacionalidade, domiciliadas ou residentes no Brasil, observadas também
limites mínimos de isenção estabelecidas na legislação do imposto de renda. Então, existe uma tabela também para o imposto de renda retido na fonte e ele é retido sobre os rendimentos que o funcionário teve ali naquele período. A empresa também tem essa obrigação, embora o imposto de renda ela seja descontada da folha de pagamento, é tarefa do departamento pessoal realizar esse cálculo e realizar esse repasse desses valores para as entidades governamentais. Então, esses valores são calculados, tanto de INSS quanto de imposto de renda, com base nas tabelas. Então, nós temos aqui a tabela do imposto de renda da pessoa física para o recolhimento desses valores. Então, repare que a tabela do imposto de renda tem uma faixa de isenção que vai até 1903, então se o funcionário se enquadrar nessa faixa de isenção no que diz respeito ao seu salário mais as remunerações, ele não vai ter nenhum imposto de renda sendo descontado dos seus salários, mas se o seu salário for superior a esses montantes, ele terá ali descontos do imposto de renda. Então repare que se o funcionário, por exemplo, vamos imaginar um funcionário que ganhe ali 10 mil reais ao mês. Então ele tem, em termos de valores brutos, 10 mil reais ao mês. Então o imposto de renda sobre esses 10 mil reais será uma alíquota de 27,5%. Então se for acima aqui de 4.664, é cobrado um imposto de renda sobre os valores. Então, repare que, embora não exista uma faixa de isenção, o imposto de renda não tem um teto a ser cobrado, não existe um teto. Então, os 27% vai se aplicar aos 10 mil. Diferente do INSS. O INSS tem a sua tabela aqui, de março de 2020, em que as alíquotas irão variar de 7,5% a 14%. Se o funcionário recebe acima de 6.101, acima desse valor, então a alíquota será de 14% sobre 6.101. Então repare que a alíquota ela fica restrita a esse teto. Então dos 10 mil, apenas 6.101 será utilizado como base de cálculo para calcular ali os 14%. A diferença dos 10 mil para os 6.101, sobre essa diferença não é calculado o INSS. Então o INSS tem, assim, por assim dizer, um teto, tem um limite em relação a seus cálculos. Além disso, deve-se considerar se a existência de dependente, se houver dependente, o valor de R$ 189,59 vai ser considerado e o salário mínimo nacional em 2020, a partir de março pelo menos, é de R$ 1.045. Então a base aqui para os cálculos se dá com base no salário mínimo nacional, que deve ser considerado. A tabela do imposto de renda, para que você tenha uma ideia, ela não foi alterada desde 2015. Então, desde 2015, a tabela do imposto de renda, ela não tem aqui nenhuma alteração. Então, é a mesma tabela desde aquela época. Espera-se que em algum momento haja a atualização desses valores apresentados na tabela do imposto de renda, e enquanto que a tabela previdenciária do INSS, ela geralmente é atualizada a cada ano. Então, a cada ano tem ali uma atualização. Então, a atualização mais recente é de março de 2020, que são tabelas a serem observadas na hora de se calcular os descontos sobre a folha de pagamento. Então, nós temos que observar essas tabelas, observar ali esses percentuais que são trazidos por essas tabelas, se atentando que o INSS tem um teto máximo, enquanto que o imposto de renda ali tem uma faixa de isenção, não tendo um teto máximo, dependendo dos valores que o colaborador irá ganhar ali, esses valores irão incidir para mais ou para menos. Então é importante que o departamento pessoal fique atento a essas informações na hora de se calcular o INSS e o imposto de renda retido na fonte. Então, o imposto de renda retido na fonte e o INSS, embora incidentes sobre a folha de pagamento, é recolhida pelo empregador e esses valores são repassados ali às entidades, aos órgãos governamentais,
que vão receber esses valores. Então, o funcionário não faz nenhum pagamento de INSS, de imposto de renda. O que ele tem que fazer depois, o funcionário, é fazer a sua declaração do imposto de renda se ele estiver exigido, se ele estiver enquadrado ali quanto a apresentar os seus rendimentos anuais. Isso lá no período do imposto de renda, de declaração do imposto de renda. Mas para isso a empresa ela concede ali um demonstrativo em que o funcionário pode se pautar para apresentar a informação dos seus rendimentos anuais no ano subsequente. Então, o funcionário ele fica tranquilo em relação a essas questões. São obrigações e tarefas do empregador, que vai fazer esses cálculos, vai fazer esses abatimentos e vai repassar às entidades governamentais. Tempo adicional de trabalho e riscos ao empregado. O empregado que exerce suas atividades na empresa muitas vezes é convidado ou chamado a fazer horas extras. Ele pode, além da sua carga horária normal de trabalho, ele pode fazer ali até 2 horas extras por dia nas suas funções, nas suas atividades. Alguns colaboradores precisarão, dependendo das circunstâncias, dependendo da atividade, precisarão ali fazer também a hora noturna, ter o seu adicional noturno sendo contabilizado, já que ele está trabalhando em período que não se espera que ele, a princípio, trabalhe. Há também situações em que o colaborador, o empregado, vai estar diante de riscos e aí existem valores de periculosidade que devem ser calculados, bem como de insalubridade, se ele estiver trabalhando com agentes nocivos. Geralmente os valores relacionados aos riscos aumentam muito mais a remuneração do que os valores de insalubridade, por exemplo, que é quando o funcionário está trabalhando com algum agente químico ou algum componente químico que pode afetar ali a sua saúde. Seja como for, em qualquer uma dessas situações, esses cenários devem ser observados para se calcular e se compreender os conceitos em que a remuneração dos funcionários irão aumentar, irão se elevar em função desses riscos, em função dessas variações circunstanciais de trabalho que ele terá. Então, nesse sentido, a gente pode observar as seguintes informações aqui na tela. Horas extraordinárias. Então, é normal que um funcionário trabalhe ali 8 horas por dia, podendo fazer ali, se for o caso, até 2 horas extras por dia remunerado. Então, as horas extras do funcionário será de 50% do valor da hora, se for durante a semana, mas se for em domingo e feriado, as horas extras passam a ser 100% sobre o valor da hora. Então, os setores de produção da indústria, por exemplo, não param. Nós temos muitas indústrias que não podem parar e, inclusive, trabalham, executam a produção durante a madrugada. Isso faz com que a empresa requeira ter sempre um empregado que irá exercer a atividade em período noturno, durante a noite. Em casos assim, nos picos de produção, os funcionários realizam horas extraordinárias, horas extras, se for horas que vão além da sua jornada de trabalho diária, e horas noturnas, se for no período noturno, no período da madrugada. Então, de acordo com a lei 13.467, o empregador poderá contratar, inclusive também em algumas outras circunstâncias, o empregado para trabalhar ali 12 horas e folgar 36. Então ele entra nesse regime em que ele trabalha ali 12 horas seguidas de trabalho e descansa 6. Então, dependendo da atividade empresária, o empregador pode optar para que aquele funcionário trabalhe nessa modalidade de carga horária, que deve ser ali respeitado conforme as decisões do empregador. O empregado, ele deve, na sua condição, na hora da sua contratação, ser registrado ali, de preferência, 24 horas antes de iniciar as suas atividades, em função do e-social, mas a legislação fala que ele pode ser registrado ali em até 48 horas após iniciar as suas atividades. Então, em função do e-social, recomenda-se que esse registro seja feito ali de maneira antecipada. E quando o empregado trabalha em período noturno e realiza hora extra, ele não irá compensar, deverá receber esses valores. Se ele faz hora extra, ele vai receber as horas extras, com ali 50% se for durante a semana, 100% se for domingos e feriados. E adicional noturno de 20% se ele trabalhar ali
durante a madrugada, após as 10 horas da noite até antes do início da manhã. Se o trabalho for nocivo, for prejudicial à saúde ou tiver algum risco à vida, ele vai ainda receber adicionais relacionados à insalubridade, segundo o grau de risco, e à periculosidade. A insalubridade está associada a trabalhar com agentes nocivos, agentes químicos, e a periculosidade está associada ao risco que ele tem ali dentro da atividade dele, dentro do seu trabalho. Geralmente, a periculosidade ela é maior em termos de remuneração do que a insalubridade. Então, trabalhar com risco faz com que o funcionário receba um valor maior, um percentual ali maior. Então, as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho são aqui observados. São de observação obrigatória pelas empresas que possuem ali um ou mais empregados, regidos pela CLT. Toda empresa deve cumprir essas normas regulamentadoras, elaborando ali os seguintes laudos. Existem diversos laudos. Eu destaco aqui o Programa de Médico de Saúde Ocupacional, que é um dos principais laudos elaborados pela medicina do trabalho, que deve ser apresentado quanto a respaldar a necessidade de oferecer insalubridade ou periculosidade. Então, o laudo vai ajudar, a apresentação do laudo ajuda no cumprimento de determinações trabalhistas, na hora de se calcular ali a insalubridade e a periculosidade. Isso deve ser observado. Então, de acordo ali com a NR7, a norma regulamentadora, a elaboração e a implementação desse laudo é de caráter obrigatório. Então, é obrigatório ali apresentar o controle médico de saúde ocupacional, que tem como objetivo a promoção e a preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Então, o objetivo maior aqui é preservar a vida e preservar a saúde dos trabalhadores, e por isso o laudo vai mostrar os riscos, vai mostrar esse nível de insalubridade, e ele é utilizado pelo departamento pessoal para considerar esses riscos e esses adicionais que o empregado terá ali no seu salário. Então, a insalubridade, no artigo 192 da CLT, traz para nós que o funcionário, além do salário base que ele vai receber ali, ele vai ter também considerações em relação à insalubridade. Se for num risco pequeno, num nível pequeno, ele terá ali um grau 1, 10%. Se for num grau médio, 20%. Num grau alto, ali, 40% em relação à insalubridade. No que diz respeito à periculosidade, no artigo 93, que vai incidir ali 30% sobre o piso da categoria nacional, então o valor é calculado como sendo 30% sobre o piso da categoria profissional, o que já eleva bastante a remuneração do funcionário, e isso deve ser considerado também. Entre a insalubridade e periculosidade, se tiver que escolher entre os dois, do ponto de vista trabalhista, será escolhido aquele que vai fornecer maior vantagem para o funcionário. Então, a periculosidade, muitas vezes, o seu percentual será maior ali, em termos de valores, maior do que o da insalubridade. Então, a periculosidade tem, geralmente, preferência na hora de se incidir ali sobre a folha de pagamento, na hora de apresentá-lo na folha de pagamento. Além disso, no que diz respeito à jornada de trabalho, o funcionário ele tem ali direito a 8 horas de jornada de trabalho, com 2 horas para a refeição, ou pode ser também estipulado 7 horas e 20, com apenas 1 hora de almoço, ou 6 horas em consecutivos. E a jornada de trabalho pode ser expressa na forma de mês. Então, quantas horas por mês o funcionário tem ali à disposição para a empresa? Geralmente, são 220 horas ou 44 horas semanais que o funcionário terá ali que executar. Ademais, tem-se ainda o adicional noturno, que vai corresponder às atividades que ele vai executar no período da madrugada. Então, se for atividade urbana, o trabalho ele é realizado entre as 22 horas
e às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, se ele estiver trabalhando nesse intervalo, ele recebe adicional noturno. Se for atividade rural, o período ele modifica. Se for lavoura, entre 21 horas às 5 da manhã. E se for pecuária, entre as 20 horas e as 4 da manhã do dia seguinte. Além disso, sobre as suas remunerações, ele terá ainda o cálculo do descanso semanal remunerado, que é um direito que o empregado tem de descansar sem prejuízo do salário. Então, domingos e feriados são contabilizados para que ele tenha esse descanso remunerado. Todas as vezes que o empregado recebe verbas de natureza variável, há esse reflexo sobre essas verbas variáveis que são calculados ali sobre as verbas variáveis que representam o descanso semanal remunerado. Então, é contado ali a quantidade de domingos e feriados que tem no mês e essa quantidade vai se refletir ali nas suas verbas variáveis que irá recompensá-lo pelo descanso que ele tem nos seus trabalhos. Então, tudo isso são pontos que devem ser considerados pelo departamento pessoal e que vai modificar a situação normal do trabalhador, se ele tem adicional noturno, se ele tem horas extras, se ele tem insalubridade, se ele tem periculosidade. Tudo isso vai impactar na informação da folha de pagamento que será apresentada e que será calculada depois. Contratação na indústria de confecção. Então vamos pensar aqui numa indústria de confecção, imaginar uma situação e pensar em algumas questões que vão girar em torno dessa indústria no que diz respeito às informações trabalhistas. Então veja só, acompanhe comigo na tela, analise o seguinte cenário. Para uma indústria de confecção na área de produção, no setor de estamparia e tingimento, um determinado empregado é contratado para exercer suas atividades noturnas com 2 horas extras por dia, que deverá ser pago todos os meses. Então, o contratado ele vai exercer essa função de tingidor e estamparia, vai atuar em horário noturno também, vai trabalhar num ambiente nocivo à saúde, isso traz para nós preocupação quanto à insalubridade, e vai ter um salário, a princípio, de R$2.000. Então, considerando essas informações, e também considerando que em alguns segmentos, como na área de confecção, é possível terceirizar, mas também existem áreas que se faz necessário contratações de empregados com vínculos. Então, embora se possa terceirizar, às vezes o empregador ele opta por fazer contratações daquele funcionário, porque ele quer que aquele funcionário seja desenvolvido em termos de capital intelectual dentro da empresa de uma maneira mais apropriada. Em função de algumas etapas de produção, como a estamparia e pintura, deve ser realizado ali a perícia do trabalho para definir os graus de risco da insalubridade e da periculosidade. Então, é uma perícia realizada naquele trabalho para definir quais são esses riscos, quais são esses níveis desses riscos, de que forma isso pode impactar a vida do trabalhador. Então, essa informação ela chega depois que a perícia é realizada, ela chega ao departamento pessoal que vai analisar as situações. E algumas implicações podem ser levantadas aqui nessa situação. Então, o primeiro mês de trabalho, nós temos ali o fechamento da folha, o horário noturno, o adicional noturno deve ser considerado. Então, se o funcionário está entrando agora na empresa, então é necessário o cálculo ali da folha de pagamento em relação ao primeiro mês de trabalho dele. Os serviços em ambiente nocivo à saúde vai fazer com que haja preocupação em relação à insalubridade e periculosidade que vai impactar na folha de pagamento. Então aqui eu trago a você um calendário para ilustrarmos. Em um determinado mês, ali um mês com 31 dias, nós temos neste mês 25 dias úteis e 6 domingos e feriados. Então nós podemos visualizar aqui 6 domingos e feriados, entre domingos e feriados são 6 dias, e são, no restante do mês, 25 dias. Então, considerando essas informações, a gente pode aqui analisar algumas implicações, algumas situações que vai impactar na forma de se visualizar a folha de pagamento. Então, voltando aqui à nossa tela, conforme a gente pode observar, nós temos, portanto, a preocupação com a insalubridade,
que é calculado sobre o piso nacional, atualmente de 1.045. Se for 10%, haverá seus respectivos valores, 20%, 40%, 418. Caso a perícia defina que na atividade exista perigo e seja insalubre, o funcionário tem que optar pelo valor que for mais lucrativo. Então, se for insalubre e periculoso, ao mesmo tempo, o funcionário opta pelo valor mais vantajoso. Na prática, quem vai optar vai ser o responsável pelo cálculo no departamento pessoal, que vai escolher o valor mais vantajoso ali para o funcionário. Então, a periculosidade ela é calculada 30% sobre o piso da categoria, conforme a Lei 12.740 de 2012, recebida ali no artigo 193 da CLT. Então, se o salário do funcionário é 2.000, como citado no exemplo, nós temos, portanto, que essa periculosidade é de R$600, muito maior do que as opções que nós temos ali em relação à insalubridade. Então, a periculosidade, ela paga, por assim dizer, muito mais do que a insalubridade. Então, visualizando aqui as nossas informações, se somarmos o salário mais a periculosidade de 30%, o funcionário tem ali uma remuneração atual de 2.600. Se dividirmos isso pela jornada de trabalho que ele tem no mês, portanto, a gente consegue encontrar a informação da hora de trabalho dele, 11h42. Se considerarmos ainda que com essa hora ele exerce momentos de hora extra, ele vai executar horas extras, a gente pode calcular aqui o valor da hora extra. Então, se o valor da hora é 11h82 e a hora extra é de 50%, então mais metade desse valor, nós temos aqui para nós é 17,73 como sendo o valor da hora com hora extra que ele vai ter ali que receber. Multiplica-se isso pela quantidade de horas mensais, se são 2 horas por dia para 25 dias no mês, considerando 25 dias úteis, ele vai receber ali cerca de R$880 de valor das horas extras ali naquele período. Aqui ao lado eu coloquei um exemplo apenas para comparar se ele tivesse, por acaso, ali horas extras de 100%. A remuneração dele iria subir para 1.182, se fosse esse o caso. Visualizando aqui também, no que diz respeito ao tempo da hora noturna, então ele tem direito ali ao período da hora noturna, vai das 22 horas às 5 horas da manhã, então nós temos um intervalo de 7 horas, só que a hora noturna ela é computada não por uma hora de 60 minutos, mas por uma hora de 52 minutos e meio. Então nós temos que dividir o tempo das 7 horas por 52 minutos e meio, o que dá para nós 8 horas noturna. Então, pegando a informação do valor da hora de trabalho, acrescentando ali 20% do adicional noturno, que isso fornece para nós 2,36 por hora, multiplicado pelo volume de horas, que são 8 horas, temos aqui, portanto, 18,88 para 8 horas, multiplicado pela quantidade de dias, no mês, o funcionário terá ali R$ 472 de adicional noturno. Além disso, tanto sobre adicional noturno quanto sobre horas extras, vai incidir sobre essas remunerações variáveis o reflexo semanal remunerado, que é basicamente pegar essas informações desses valores que ele tem direito, dividir pelos dias úteis e multiplicar pela quantidade de dias de repouso que ele vai ter naquele mês. Então, portanto, aqui para as horas extras, ele vai ter R$ 212 e R$ 113 para adicional noturno de reflexo semanal remunerado. O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos ali 30 minutos. Então aqui é só uma informação de curiosidade para você. Ele pode negociar o intervalo dentro da sua jornada de trabalho, desde que esse intervalo tenha ali pelo menos 30 minutos para flexibilizar um pouco mais o seu horário. Então ele vai atender a essas exigências de ter que calcular as horas extras, calcular o adicional noturno, calcular o reflexo, vai ser compromisso do departamento pessoal apresentar essas informações incidentes ali sobre a folha de pagamento que ele vai receber em função da variação do cenário em que ele se encontra, já que ele trabalha com uma função perigosa, ele trabalha à noite, ele tem ali que receber algumas compensações em relação a essas circunstâncias que o funcionário está trabalhando.
Muito bem, agora nós temos um momento de reflexão. Queria trazer aqui a você uma questão para a gente pensar juntos. Veja só aqui na tela, observando a Lei 13.467, artigo 457, as importâncias, ainda que habituais, pagas a títulos de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado? O que você acha a respeito deste questionamento? Será que integram? Será que não integram? O que você acha a respeito dessa informação? Bem, vou dar alguns instantes para que você possa pensar a respeito e em seguida voltamos à nossa aula. Até já! Muito bem, voltando então à nossa aula, essas informações que a gente consegue observar, conforme a gente pode olhar novamente na nossa tela, que trata a respeito das importâncias habituais pagas como auxílio alimentação, pagas a título de ajuda de custo, diárias para viagem, prêmios, etc. Sobre esses itens, não incidem, quer dizer, incidem, são valores que podem incidir ali sobre a remuneração do empregado. Então, ele vai, se ele tem um auxílio alimentação, uma ajuda de custos ali, sobre esses valores que podem ser pagos, eles são pagos ali, aliás, desculpa, eles são pagos sem nenhum tipo de incidência, tá? Só corrigindo aqui, eles são pagos sem nenhum tipo de incidência. Então, são valores de apoio que o funcionário pode receber, uma diária de viagem, um auxílio alimentação, e isso vai agregar na sua remuneração, e sobre esses valores não incidem ali nenhum desconto que possa ferir esse direito que ele está ali recebendo. Então, é importante observar que existem incidências que vão se basear ali nas remunerações de uma forma geral, no que diz respeito a essas circunstâncias que o funcionário ele se encontra, mas se ele recebe um direito adicional ali que vai agregar na sua remuneração, não há valores que vão incidir sobre esses direitos que ele está recebendo, como um auxílio, por exemplo, um auxílio que possa, uma ajuda de custo ali para uma viagem que ele possa estar recebendo, que vai entrar junto com os seus salários. Folha de pagamento. Vamos aqui pensar então nos aspectos relacionados à folha de pagamento. A folha de pagamento será composta por proventos e descontos, proventos em que nós temos os salários mais as remunerações e os descontos em que nós temos o INSS, Imposto de Renda, retido na fonte. Nós temos também outros tipos de descontos que podem ou não ser autorizados pelo funcionário, como por exemplo o Vale Transporte, que precisa ser assinado para uma autorização de desconto de 6% no salário do funcionário e também outros tipos de descontos. Então, conforme a gente pode observar aqui na tela, a folha de pagamento é um relatório em que no final do mês a empresa precisa fechar a folha de pagamento. Ela é um relatório onde deve constar todos os direitos, haveres e descontos dos funcionários, dos colaboradores que vão receber no final do período de 30 dias de trabalho. Então a folha de pagamento representa um documento, um relatório da gestão ali e que também pode ser utilizado como algo para fiscalização. A fiscalização, quando ela analisa o departamento pessoal, ela solicita o relatório da folha de pagamento, tá? Então é importante que a folha de pagamento esteja bem guarnecida dentro do departamento pessoal. E para o empregado que foi contratado para a função específica, a empresa vai encerrar a folha de pagamento e gerar o holerite. São documentações diferentes. Então, a folha de pagamento é o relatório, o holerite é apenas o recibo de pagamento. Embora o holerite apresente as informações sobre proventos e descontos da folha de pagamento, são documentações diferentes. Então, a folha de pagamento mostra os proventos e descontos na forma de relatório, que fica guarnecido no departamento, e o holerite é o recibo do funcionário, que deve ser pago ali até o 5º dia útil do mês subsequente. Para a empresa que paga
o salário via conta corrente, fica dispensado ali a assinatura do recibo do salário ou a assinatura do holerite. Então, a empresa que paga mediante banco, mediante depósito bancário, não precisa coletar a assinatura do colaborador, conforme artigo 464 da CLT, da legislação trabalhista. E é importante aqui a gente visualizar que quando a gente fala da folha de pagamento, estamos procurando a informação dos proventos em contraposição com as deduções. Então, os proventos vai corresponder aos salários mais as remunerações que o funcionário terá. Neste caso aqui, ele tem um salário de R$2.000, com uma periculosidade de 30% sobre esse salário, que aumenta a sua remuneração em mais R$600. Ele tem horas extras, ele tem adicional noturno calculado, então ele tem 886, 472 de valores, mais os reflexos, que são o descanso semanal remunerado sobre as horas extras e o adicional noturno também é agregado a esses proventos. E, ao final, ele tem aqui os descontos, valores que são descontados da sua remuneração. Então, se você somar os proventos, nós temos aqui R$4.285 aproximadamente, e nós temos aqui, em relação aos descontos, 693 também aproximadamente aqui. Se você descontar o total dos proventos menos as deduções, você encontra o valor líquido que o funcionário irá receber na sua conta corrente ou na sua conta salário que ele terá ali. Então, o demonstrativo da folha de pagamento mostra justamente isso, o que ele obteve e as deduções ou os descontos que o funcionário teve naquele momento. Em relação ao INSS e ao imposto de renda retido na fonte, são valores calculados ali sobre os salários mais a remuneração. Então, sobre a base de cálculo do INSS, será composta ali pelo total dos proventos, tá? Apenas aqui corrigindo os valores, 4.285,27, que é a base de cálculo. Então, sobre essa base de cálculo, incide ali a alíquota do INSS conforme a tabela do INSS. Então, verificando a faixa de enquadramento da alíquota para o cálculo da base de cálculo. Tirando dessa base de cálculo o valor do INSS, nós temos ali a base de cálculo para o imposto de renda retido na fonte e sobre ele calcula-se a alíquota conforme a tabela do imposto de renda, observa-se a alíquota, calcula-se o percentual da alíquota sobre a base de cálculo, deduz a parcela a deduzir, trazida pela tabela do imposto de renda, para encontrar o valor do imposto de renda retido na fonte, que é demonstrado lá na folha de pagamento. Então, essas duas informações são levadas para as deduções lá da folha de pagamento, que vai mostrar para o funcionário quais são os valores que foram retidos, que foram descontados. Então, para os funcionários que optarem pela utilização do Vale Transporte, por exemplo, a empresa pode descontar na sua folha de pagamento até 6% do seu salário do funcionário, desde que este não supere o valor do transporte entregue ao funcionário. Então, aqui a legislação ela não prevê, por exemplo, a distância de deslocamento que o funcionário tem até a localidade da empresa, tá? Então, às vezes o funcionário precisa de mais recursos, ali a legislação não está prevendo o distanciamento que o funcionário vai precisar ter. Ela prevê apenas um desconto de até 6%, que pode ser aceito ou não, por opção do colaborador, ali como desconto em folha de pagamento. E para ter o direito, ele deve assinar, portanto, a declaração confirmando essa autorização para desconto dos 6% do salário do funcionário, e esses valores são pagos ali na forma de Vale Transporte, não na forma de dinheiro, senão descaracteriza ali o Vale Transporte, tá? A lei não estipula a distância, o distanciamento que o funcionário tem ali em relação da sua casa até o local de trabalho. Então, tudo isso compõe ali a folha de pagamento do funcionário, compõe ali os seus proventos, compõe também as suas deduções. O Vale Transporte é só um exemplo de possível dedução que pode aparecer ali em folha de pagamento. Existem outros, como o Vale Refeição, como algum tipo de
benefício que possa ter, um auxílio farmácia que possa a empresa conceder também, que pode ser descontado desde que haja ali autorização do funcionário, que pode ser descontado ali em folha de pagamento. Então, o funcionário ele vai receber esse benefício, não o dinheiro. Então, não se pode converter o benefício ali em dinheiro, ok? No caso do Vale Transporte, ele vai receber o Vale Transporte, que é o passe para que ele possa fazer o deslocamento e não o dinheiro daquilo. Caso contrário, ele não deveria optar ali pelo Vale Transporte. Então, é importante ter isso em mente, porque senão descaracteriza esse benefício que ele está ali recebendo em folha de pagamento. Descontos, faltas e atrasos. Existem outros tipos de descontos que podem também impactar a folha de pagamento, além do INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte, que são descontos por faltas injustificadas, por atrasos que o funcionário tem, e isso compromete a eficiência do seu desempenho na empresa. Então, se o funcionário está faltando bastante, por exemplo, e ele não está justificando essas faltas, a empresa está tendo prejuízos em relação à sua atividade operacional pela ausência dele, e por causa disso a empresa ela vai descontar a ausência daquele funcionário que não compareceu ao trabalho, vai descontar isso em folha de pagamento para minimizar o prejuízo que a empresa está tendo pela ausência dele na empresa. Então, é importante observar que os benefícios eles vão se igualar no que diz respeito ao empregador e ao empregado. Se o empregador está tendo prejuízos da ausência do funcionário, então a empresa vai registrar ali as suas faltas injustificadas. Seria importante que o funcionário apresente ali um atestado médico para comprovar de maneira justificada a sua falta. E isso de forma a não abalar, inclusive, as suas férias, porque se ele tiver mais de 5 faltas injustificadas, isso reduz o seu direito às férias, a quantidade de dias que ele terá de férias ficará reduzido também. Nesse ponto, e entre outras questões também, conforme a gente pode observar na tela, as faltas e atrasos vão ocorrendo do empregado sem motivo justificado, né? Sem motivo justificado, ocorre, né? Quando não houver nenhum motivo, quando ele faltar, quando ele chegar atrasado ao trabalho. O empregador, então, ele pode descontar-lhe do salário correspondente à falta, se houver ali falta injustificada. Pode descontar, inclusive, o descanso semanal remunerado, quando o empregado não cumprir integralmente seu horário de trabalho na semana anterior. Então, o DSR pode ser também descontado do funcionário. Em relação aos atrasos, o artigo 58 da CLT estabelece que a duração normal para os empregados em qualquer atividade privada não pode exceder 8 horas, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, não pode exceder ali as 8 horas. Se exceder, vai ter ali horas extras, né? Caso essa atividade ela seja cumprida de 8 horas, se ultrapassar vai ter horas extras. Então, ela estabelece que, em relação aos atrasos, que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade não pode exceder ali as 8 horas diárias. Então, é necessário que o funcionário observe os seus atrasos, seus limites também. Então, dentro da empresa, nós temos, em muitas empresas, a aplicação do cartão ponto. Então, o funcionário ele é obrigado a fazer o registro do ponto para considerar ali o tempo que ele está dentro da empresa, mostrando se ele teve atraso ou não. Então, o cartão ponto ele é uma atividade do departamento pessoal, faz parte da rotina trabalhista ali do departamento pessoal, o registro do ponto do funcionário. Existem pontos manuais, existem pontos eletrônicos que a empresa pode estabelecer, e isso fornece o controle quanto aos atrasos que o funcionário tem, que ele está tendo ali ao longo do período. Então, se ele tiver muitos atrasos, ele pode sofrer penalizações ali no seu salário, perder até o DSR, receber ali descontos em função dos atrasos que ele teve, já que ele está causando um prejuízo para a atividade empresarial em função da sua ausência. Então, é importante ter essa observação. Vale aqui o bom senso também entre a comunicação do empregador com o empregado, ter uma comunicação. Se ele estiver faltando demais, se o empregado estiver faltando muito
ali não estiver apresentando justificativas devidas, o empregador pode, num bom senso, tentar conversar com esse funcionário para entender o que está acontecendo, de forma a minimizar ali a situação e regularizar ali de um jeito que o funcionário não falte mais ou evite faltar tanto quanto está acontecendo. Até de forma a preservar, inclusive, a integridade do funcionário que vai receber ali os seus valores devidos e não vai ter prejuízos no que diz respeito às suas férias, já que um excesso de faltas injustificadas pode reduzir progressivamente os direitos às férias que aquele funcionário terá. Então é importante que o gestor dos recursos humanos, você como gestor, esteja atento a essa questão também. Então, visualizar se o funcionário está faltando demais, se não está faltando, fazer as devidas comunicações a esse funcionário, buscar entender os motivos e as razões que têm levado o funcionário a faltar, entender o que está acontecendo no trabalho. Também, às vezes, pode estar acontecendo uma situação insalubre que a empresa não detectou antes, nem a perícia, às vezes, pode não ter detectado antes, uma situação que pode estar impactando no funcionário. Então, entender o que está acontecendo em relação à vida do empregado para que a gestão de recursos humanos seja o mais eficiente possível dentro da empresa. Para que, às vezes, aquele funcionário precisa ser substituído no que diz respeito às suas funções, no que diz respeito às suas atribuições ali. Então, isso é importante de ser observado e qualquer penalidade que aconteça em relação ao empregado, isso é registrado em folha de pagamento como um desconto. Então, nós vai ter ali descontos em relação a essas faltas, descontos em relação a esses prejuízos que o funcionário está causando à empresa. Descontos diversos. Existem outros descontos, além do INSS, além também do imposto de renda retido na fonte, que podem ser considerados ali em folha de pagamento. Existem diversos tipos de descontos que podem ou não surgir. Vários deles só surgem se o funcionário autorizar que aconteça, como um benefício que a empresa queira dar, por exemplo, em parceria com uma outra empresa, um benefício de saúde, muitas vezes, que pode ser descontado ali em folha de pagamento, o vale transporte que precisa ser autorizado, um vale alimentação, um vale farmácia, etc. Então existem diversos benefícios, conforme a gente pode visualizar aqui na tela. Essa lista aqui ela não é finita, tá? Então essa lista mostra alguns exemplos, como por exemplo, vale transporte, seguro de vida, também é um outro exemplo que pode surgir e pode ser descontado ali em folha de pagamento, vale refeição, pensão alimentícia, adiantamento de salário. Então, quando o funcionário recebe um adiantamento no mês seguinte, esse adiantamento ele é descontado dos seus salários, dos seus valores devidos ali também, e isso vai entrar como um desconto. Então, de acordo com a lei 4.418 de 85, o empregador é obrigado a adiantar na forma de vales ao empregado, conforme dados na declaração de opção pelo Vale Transporte, no que diz respeito ali ao Vale Transporte, o valor correspondente às despesas com o Vale Transporte realizadas durante o mês. Então, o empregador tem a obrigação, de caso o funcionário opte pelo Vale Transporte, de adiantar os vales para que o empregado tenha ali as condições de realizar o deslocamento do seu local residencial para o local de trabalho, de acordo ali com as declarações da opção do Vale Transporte. Então ele precisa se deslocar, o empregador precisa ali se antecipar em fornecer esse vale. E o vale precisa ser dado na forma de vale, não na forma de dinheiro, senão descaracteriza a existência desse Vale Transporte. É importante mencionar também que o Vale Transporte é utilizável em todas as formas de transporte coletivo público urbano ou ainda intermunicipal e interestadual, com características semelhantes ao urbano, operando diretamente pelo poder público mediante a delegação em linhas regulares, excluindo os serviços seletivos especiais. Então, o Vale Transporte ele se aplica a todo o transporte coletivo público, que é inclusive os interestaduais, que o funcionário ele tem direito a se deslocar ali, que forneça as condições apropriadas para que ele consiga se deslocar da sua residência, por meio de recursos públicos, para o local de trabalho. Então, o Vale Transporte vai auxiliá-lo nessa realidade de fazer esse deslocamento.
Além disso, nós podemos mencionar também o vale-refeição, que pode entrar com um desconto ali em folha de pagamento, que é em refeitório ou em convênio com empresas especializadas. Então, muitas vezes a empresa pode realizar um convênio com alguns restaurantes, por exemplo, para subsidiar ali recursos de refeições aos seus empregados, na hora do almoço, por exemplo. Então, o desconto do valor que cabe ao empregado somente pode ocorrer em folha de pagamento se o empregado autorizar. Então, nenhum desconto, como um vale-refeição ou algo semelhante, pode ser concedido se o empregado não autorizar. Se ele não autorizar o desconto não acontece e ele não tem direito ao vale. Então, é importante que o gestor dos recursos humanos, você como gestor, como alguém que atue nesse campo, faça ali as devidas orientações e apresente as possibilidades para o empregado, mostrando que ele tem esse direito, que ele pode optar, se caso ele queira. Então é importante que a documentação seja apresentada a ele. Geralmente essa documentação é apresentada no momento da contratação, mas pode ser reforçada mesmo para aqueles colaboradores que já atuam há muito tempo na empresa e que ainda não optaram por algum benefício como esse, oferecido através de parcerias que a empresa tem, neste caso, neste exemplo, com uma empresa que fornece ali refeições, então é uma possibilidade, assim como a empresa pode criar parcerias com entidades que fornecem seguro de vida, e isso precisa também ser autorizado mediante ali, autorização do colaborador, ou então algum benefício associado a tratamento odontológico, por exemplo, pode acontecer também em algumas empresas, e isso precisa ser, todos esses vales precisa ser ali autorizado pelo colaborador. Mas é importante também que o gestor faça essa comunicação com o colaborador, pois muitas vezes ele não sabe que tem direito a esses benefícios e é importante que ele tenha conhecimento, que ele seja informado sobre a possibilidade de estar tendo esses descontos em folha de pagamento, que muitas vezes são menores do que os valores do que ele pagaria individualmente para ter aquele benefício. Isso pode ajudá-lo ali numa gestão pessoal, inclusive, sobre os valores da sua remuneração. Então é importante uma comunicação do gestor de recursos humanos, do departamento pessoal, quanto a esses benefícios, na explicação devida, também na opção de sim ou não, quais as consequências, se o funcionário optar por sim, optar por não, nesses documentos, nesses formulários que devem ser assinados e autorizados. Então são descontos que podem surgir eventualmente caso o funcionário aceite esses descontos. Já outros descontos como INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte, são descontos obrigatórios, então não depende de autorização do funcionário para que esses descontos aconteçam. Então são descontos que são calculados pelo Departamento Pessoal, observando ali a legislação trabalhista, observando a tabela do Imposto de Renda Retido na Fonte e a tabela também do INSS, que deve ser calculados e que vão incidir sobre a remuneração. Então, tudo isso demonstra para nós a folha de pagamento do funcionário, de como aquele funcionário está sendo tratado naquele período em relação àquilo que ele está recebendo e aquilo que está sendo descontado dele, que vai servir de um jeito ou de outro para benefício para ele. Então, é importante expressar isso na folha de pagamento, deixar muito claro o que ele tem direito e o que ele tem ali de haveres em termos de desconto. Então, são possibilidades que o gestor de recursos humanos precisa explorar, pode explorar ali juntamente com o seu funcionário. Observância sobre as obrigações. A gente tem aqui algumas considerações no que diz respeito às obrigações do empregador, que o empregador ele tem ali obrigações trabalhistas, obrigações acessórias e principais a serem cumpridas, alguns pontos que devem ser observados por parte do contratante, por parte do responsável da empresa e também, sem perder de vista, é claro, as obrigações do próprio colaborador nesse papel que é a empresa, da atuação empresarial. Então vamos ver aqui alguns pontos, algumas situações. Então, analise a seguinte situação: a partir da obrigação principal,
que a empresa tem, surge a necessidade do cumprimento de obrigações acessórias. Então, por exemplo, uma obrigação principal que uma empresa tem é fazer a admissão de um funcionário. E a partir dessa admissão, surgem diversas obrigações acessórias decorrentes ali para a elaboração da folha de pagamento, registro do funcionário, cálculos de descontos, etc. Você, no departamento de RH, departamento pessoal, precisa ficar atento às obrigações, a essas obrigações acessórias mensais. Tais obrigações vão recair sobre o profissional da área, então a responsabilidade vai recair a você. O não cumprimento pode acarretar em multas, em penalidades para a empresa, caso os cálculos não sejam efetuados, caso sejam efetuados da maneira indevida, da maneira incorreta, etc. Então, é importante fazer essas considerações. Então, todas as vezes que a empresa contrata um empregado, ela adquire obrigações, tanto obrigações principais quanto as obrigações acessórias. Então, entre as obrigações principais aqui, a gente tem um registro do funcionário, as anotações que precisam ser feitas ali sobre o funcionário, em comunicação pelo e-social, inclusive, o registro na carteira de trabalho, no livro de registro, no CAGED também. Folha de pagamento, holerite, são obrigações que vão surgir ali em decorrência das obrigações principais, em decorrência ali da contratação do funcionário, e ele terá também preocupações com a CEFIP, FGTS, INSS, Imposto de Renda retido na fonte, com o PIS, com o número do PIS também, que é informado ali ao e-social, com a DIRF, que é o Imposto de Renda, que o funcionário vai precisar ter ali. Essa aqui já é uma obrigação anual, que o funcionário precisa ter ali o seu demonstrativo de imposto de renda para que ele possa fazer a comunicação aos órgãos governamentais, e a RAIS, que é a relação anual de informação social. Então, sem a RAIS, por exemplo, é difícil trabalhar com a informação do PIS. É necessário a RAIS para que se possa fazer ali a comunicação e o registro ali do PIS daquele funcionário. Então, são obrigações, são implicações que o empregador precisa mesmo observar. O enquadramento empresarial definirá ali o percentual de incidência do INSS sobre a folha de pagamento na parte patronal, que pode ser ali de 20% do INSS. Então, a empresa, ela paga INSS, não só o funcionário tem descontado o INSS sobre folha de pagamento, mas também a empresa vai pagar o INSS, o que vai incluir dentro dele também de 1% a 3% do risco de acidente de trabalho, bem como de cerca de 1% até 5,8% para terceiros, que inclui ali os sistemas S. Empresas enquadradas no regime do Simples Nacional não tem cota patronal, então vale mencionar isso, não tem cota patronal se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional. Aliás, em grande parte das empresas, os custos trabalhistas são reduzidos se a empresa puder se enquadrar ali no Simples Nacional, por exemplo. Então, os custos trabalhistas podem ser reduzidos. Aqui eu trago uma informação importante, que é importante que você visualize as informações. Não necessariamente você terá que calcular as informações que a gente está expondo aqui em nossa disciplina, mas é importante que você conheça muito bem os fundamentos e os conceitos do que acontece no departamento pessoal. Então, a empresa que cresceu, se desenquadrou ali no Simples Nacional, às vezes ela pode se desenquadrar, uma empresa ela precisa se observar quanto aos efeitos sobre o outro enquadramento de regime tributário que ela terá ali. Se a empresa saiu do Simples Nacional e se tornou lucro presumido, por exemplo, ela tem que observar efeitos que podem acontecer ali no departamento em relação à folha de pagamento. Então, aqui neste exemplo, quando os valores de INSS são calculados pela empresa, né? Neste caso aqui, ó, INSS da empresa 20%, que dá 856, nós temos ali também o RAT de 3% e INSS de outras entidades ali do Sistema S também sendo considerado. Então, esses valores calculados sobre a folha ali de pagamento, eles precisam ser repassados às entidades governamentais, e isso acontece mediante a guia da Previdência Social, a GPS. Então, o valor do INSS ele é demonstrado ali na GPS, que precisa ser ali atendido, né? Precisa ser
pago esses valores para as entidades governamentais. Então você pode encontrar no departamento pessoal essa documentação, bem como também eu trago aqui a ilustração da DARF, que é uma documentação de arrecadação de receitas federais. Então, no caso do recolhimento do imposto de renda retido na fonte, então nós temos a DARF, que serve como a documentação para pagamento. Então, uma DARF, quando gerada, gera também um código de barra que vai representar aqui o valor devido que a entidade precisa recolher dos valores calculados para os órgãos governamentais. Então, o valor retido na fonte, ali, o valor retido na fonte fica expresso dentro da DARF, né, com a data de vencimento ali, obviamente, a ser observado. Deve-se ainda, além de entregar ali a GPS e a DARF, deve-se ainda apurar e entregar a CFIP até o dia 7 do mês subsequente ao mês do fato gerador, para gerar ali a guia do FGTS de 8%. Então o FGTS tem essa alíquota fixa de 8%, que também é calculado à parte, não é descontado da folha de pagamento, o FGTS, mas ele incide sobre as bases da folha de pagamento e deve ser calculado. Então, neste caso, pegando uma remuneração como exemplo aqui, multiplicado pelo 8% do FGTS, nós temos um valor que precisa ser também recolhido aos cofres públicos, que precisa ser repassado, que é o fundo de garantia ali, que é um direito do trabalhador, que o trabalhador tem também direito a esse fundo. Então são preocupações, obrigações acessórias que o empregador ele tem que se preocupar, o gestor de recursos humanos também, o profissional que trabalha no departamento pessoal tem que se preocupar em calcular essas informações, em pagar esses valores a serem recolhidos. Então são obrigações que acontecem nas rotinas trabalhistas, por isso que se chama rotinas trabalhistas, porque existe essa rotina mensal de haver esses cálculos e esses recolhimentos para serem repassados esses valores. Então, aqueles valores que são calculados de INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte, que incide sobre folha de pagamento, FGTS, que nós temos que calcular a parte, que vai representar uma obrigação da empresa, uma despesa da empresa ali, que é o FGTS, e que não vai ser descontado do funcionário, deve ser recolhido e repassado também. E que vai incluir-se ali, no caso do FGTS, vai incluir-se também, pode incluir-se no somatório do custo que a empresa vai ter para manter um funcionário dentro da empresa. E é algo obrigatório para todas as empresas, fazer esses cálculos e fazer esses repasses para as entidades governamentais. Isso é fundamental e cada departamento, o departamento pessoal, na sua atribuição, deve observar essas exigências ali governamentais. Questões para reflexão, muito bem, nós temos agora, meu caro aluno, um momento para pensarmos, para refletirmos aqui em nossa teleaula. Eu queria apresentar a você aqui uma questão para a gente pensar, aliás, uma não, duas questões para refletirmos juntos. O Vale Transporte é uma obrigação que o empregador deve cumprir. Ele pode ser fornecido em dinheiro para o empregado? Será que sim ou será que não? Por quê? Qual a finalidade do FGTS? Será uma obrigação de grande impacto na geração de emprego? E aí, o que você acha a respeito dessas perguntas? Qual é a sua opinião? O que você pensa sobre as possíveis respostas a esses questionamentos? Bem, eu vou dar alguns instantes para que você possa refletir e em seguida voltamos à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando então à nossa aula. E aí, você pensou nessas nossas questões? O que você acha? O que você considera? Vamos observá-las novamente, acompanhe só comigo. Então, o Vale Transporte é uma obrigação que o empregador deve cumprir. Ele pode ser fornecido em dinheiro para o empregado? Não, ele não pode ser fornecido em dinheiro. Caso contrário, o Vale Transporte deixaria de se caracterizar como um vale. Então, seria apenas uma remuneração, não se pode ali. Além disso, existem discussões em cima disso, de que se o Vale Transporte for fornecido em dinheiro, poderia haver ali maiores incidência de INSS, Imposto de Renda, sobre esses valores. Então, é preocupante se esses valores forem considerados ali como um valor entregue em dinheiro. O Vale Transporte é entregue como um Vale Transporte simplesmente. Tá? Então ele não pode ser entregue em dinheiro. E quanto ao FGTS, é uma obrigação de grande impacto na geração de emprego. Sim, de fato, o FGTS no seu recolhimento gera um impacto muito grande também, como por exemplo no setor de construção civil, estimulando ali a geração de empregos nesse setor. Então, o fundo de garantia vai criar também estímulos dentro da economia, que vai beneficiar ali a geração de empregos, a contratação de novos colaboradores para dentro do mercado. Então é importante você guardar essas informações, sempre que tivermos aqui discussões em nossa sala de aula, faça as suas anotações para seus estudos, é muito importante, leia a legislação, leia também as normas que são citadas, a base legal que é citada aqui durante as nossas aulas. Essas leituras fazem parte fundamental de seus estudos, tá? Então aqui eu deixo essa recomendação aqui para que você possa manter seus estudos de maneira contínua, para manter preservada a continuidade do seu aprendizado. Estamos chegando então ao final da nossa teleaula de hoje, estamos aqui nas considerações finais, em que até o momento visualizamos ali os aspectos relacionados que partem da necessidade de contratação de um funcionário, de um colaborador para dentro da empresa, cria-se um elo entre o empregador e o empregado e preocupa-se a partir dali com os aspectos que vão girar em torno da folha de pagamento, proventos e descontos. Então o colaborador terá direito a esses salários, mais as suas remunerações variáveis, as verbas variáveis para compor o seu total de proventos e terá também ali os seus descontos que devem ser registrados. INSS e Imposto de Renda Retido na Fonte são descontos compulsórios que devem ser calculados pelo departamento, mas há também outros descontos que podem ser autorizados ali pelo próprio funcionário, pelo próprio colaborador, como Vale Transporte, Vale Refeição, Seguro de Vida, que pode ser registrados ali na folha de pagamento. Então a folha de pagamento ela mostra o que o funcionário tem em termos de direito. Quando a gente olha os proventos, por exemplo, esses proventos eles podem ser ajustados conforme a circunstância que o funcionário está tendo dentro da empresa. Se ele está trabalhando além do tempo devido da sua carga horária diária, ele vai receber horas extras. Se ele está trabalhando na madrugada, por exemplo, em períodos em que ele deveria estar descansando, ele vai ser remunerado por conta dessa circunstância diversa. Se ele está trabalhando numa atividade que é muito perigosa ou que vai fazer mal à saúde dele, ele também vai ser remunerado em função desses riscos que ele está ali correndo. E isso vai compor a folha de pagamento e vai ser expresso em termos de remuneração como uma forma de compensar esses riscos que ele está ali sofrendo, ou tendo ali no seu ambiente de trabalho. Tá? Então, a folha de pagamento vai expressar essa vida do trabalhador ao longo daquele mês, essa vida laboral do trabalhador ao longo daquele mês. Conforme a gente pode observar aqui na tela, nós temos que contratar um empregado gera para a empresa também, como consequência, obrigações inerentes a essa contratação. O empresário quase sempre não tem conhecimento dos serviços, do departamento pessoal que realiza ali. Então é importante que o empresário tenha conhecimento, que o gestor também tenha conhecimento sobre essas obrigações, para que você também auxilie eles nas dúvidas que possam surgir. São muitas variáveis para serem analisadas na profissão, por isso é relevante apresentar
ao cliente as opções que conduzem a empresa a um desempenho mais favorável. E é nesse sentido que entra também a preocupação com as influências tributárias nos custos trabalhistas. Então é importante analisar os cenários na hora de contratar, na hora de pagar um funcionário, dado que esse desempenho pode ser afetado, o desempenho organizacional pode ser afetado em função desses planejamentos. Tudo pode gerar multa, então é importante tomar cuidado, tudo pode gerar multa, salários, proventos, abonos, contribuições, cálculos, erro zero. Então se houver algum cálculo inadequado, uma informação que foi esquecida de ser apresentada, de ser calculada, isso pode gerar algumas multas para a empresa e pode conturbar as atividades do departamento pessoal. É importante visualizar que o departamento pessoal, portanto, vai se preocupar no que diz respeito ao funcionário com os seus proventos na folha de pagamento, com os seus adicionais, que vai permear ali as circunstâncias do funcionário, que inclui horas extras, adicional noturno e descanso semanal remunerado, em observância também aos descontos através das tabelas do INSS, Imposto de Renda e considerações ali sobre o FGTS. Tudo isso faz parte das atividades das rotinas trabalhistas do departamento pessoal para apresentar ao final ali a folha de pagamento completa, mostrando qual foi o resultado do desempenho do funcionário, daquilo que ele merece em termos de salário, daquilo que ele de fato conquistou através do seu esforço em contribuição à empresa. Então é importante que a relação entre o empregador e o empregado seja amistosa, seja saudável ali nessa relação contratual e que as obrigações e deveres sejam cumpridas por ambas as partes. Eu queria agradecer a você por me acompanhar aqui hoje nessa discussão que tivemos. Muito obrigado e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!